mesmo depois de ter perdido as eleições, depois da posse do novo presidente e depois de uma tentativa de golpe, Jair Bolsonaro continua inflamando seus seguidores nas redes sociais. Será que agora ele finalmente vai pagar por isso? Ok, o Bolsonaro sendo golpista nas redes sociais não é nenhuma novidade, né? Isso desde sempre. Houve uma pequena, muito pequena esperança de que ele ia parar depois de literalmente fugir do país no dia 30 de dezembro de 2022. Ainda mais agora que as chances de prisão dele aumentaram depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, mas não, ele continua sendo golpista nas redes sociais. Ele compartilhou um vídeo no Facebook no dia 10, nessa terça-feira, bastante golpista, né? Esse vídeo que a gente tem aqui, um print, né, do Facebook do Jair Bolsonaro, mostrando aqui esse vídeo que ele compartilhou. Trouxe o print porque algumas horas depois de compartilhar ele já apagou. Mas nesse meio tempo o vídeo viralizou. Era um vídeo que mostrava a entrevista com Felipe Jimenez, um procurador de Minas Gerais, dizendo que o Lula não foi eleito, que ele na verdade foi escolhido pelo STF e pelo TSE, e que as Forças Armadas deveriam, aspas, intervir no sistema político para restabelecer a ordem. Aí fica a pergunta, ele compartilhar esse tipo de vídeo não é uma prova de um crime, né? Vamos ver o que um jurista teve a dizer sobre isso para o UOL. No campo do processo penal, da imputação e da comprovação efetiva da participação, é necessário que exista, evidentemente, elos demonstrativos de que houve, em função deste comportamento, a prática de fatos conscientemente produzidos ou conscientemente gerados por esse comportamento. Então, isso não é muito fácil de ser estabelecido, não é? Porque nós estaremos realmente muito mais no campo da presunção do que no campo da prova direta, né? Nem indícios, precisamos ter indícios, ou seja, fatos conhecidos que, pelas máximas de experiência, pela lógica, conduzem à descoberta de fatos desconhecidos. Todo esse raciocínio lógico não é fácil de se estabelecer através desse conjunto. O conjunto da obra mostra isso, você não tem a menor dúvida. Agora, eu estou falando sobre o aspecto específico processual penal do elementos de provas suficientes para demonstração deste elo psíquico e do elo também material, ou seja, de que estes comportamentos levaram, né, à produção dessas ações, desses atos. Isso não é fácil de ser estabelecido no processo criminal. Só lembrando que esse Miguel Reale Júnior, ele é um dos autores do pedido de impeachment da Dilma, tá? Mas, enfim, a gente viu ali que na esfera penal fica difícil, mas e se a gente sair da esfera penal e ir para a esfera eleitoral? Como é que fica essa questão daí? O importante é no Código Eleitoral, que é o artigo 323. O artigo 323 estabelece que é crime a produção de inverdades, de mentiras, visando a interferir no processo eleitoral ou interferir na convicção dos eleitores e na fidedignidade do processo eleitoral. Eu creio que por aí, sim, todos os atos dele durante a campanha foram no sentido da desmoralização das eleições, não é? E aí, sim, eu creio que existem elementos suficientes para a configuração. Não existe necessidade da produção de um resultado. Existe o ato se completa por si mesmo na configuração do delito, ou seja, a produção de inverdades, de mentiras que venham a comprometer o processo eleitoral. Isto é, de fato, fácil de configuração. Não é? E aí ele se tornaria inelegível, é isso. Aí ele se tornaria inelegível. Há instrumentos para isso.
Ok, então vimos aí que existe uma possibilidade de ineligibilidade do Bolsonaro com base nessa postagem, né? E não só nessa, junto com várias outras que ele já eu acho que já são mais de 15 investigações no TSE que poderiam levar a isso. E os deputados do PSOL estão indo ainda mais longe. Quer ver? Agora, mais uma parlamentar vai ao ministro, e aí eu digo, ele tem obrigação funcional de decidir, de responder, de dar encaminhamento sob risco de ser acusado de prevaricação. Yuri, conta pra gente qual é o pedido da vez aí. Vamos lá, é da deputada federal eleita Érica Hilton, aqui pelo pessoal de São Paulo. A Thaís Arbex recebeu também esse material. Basicamente, o que ela alega é que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem utilizado seus diversos perfis em redes sociais, as mais variadas, para fazer divulgação, a começar por não ter atualizado o seu cargo, ou seja, ainda se apresentar como se fosse ele o presidente da República e não o presidente empossado no dia 1º de janeiro, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Você vê que aí eles, inclusive, citam que essa questão dele ainda se apresentar como presidente, né? Nós já falamos disso em outra live aqui do Meteoro, que ele não apenas ainda se apresenta como presidente, como chegou ao ponto de fazer postagens como se ele fosse falando do seu governo, né? Como se ele fosse o presidente. Inclusive, eu trouxe aqui um print que eu tirei hoje, literalmente hoje, dia 13 de janeiro, no Twitter do Bolsonaro, na qual ele mostra que, assim, ali, ó, presidente da República Federativa do Brasil. Então, ele ainda se apresenta como presidente. Mas, parando com essa interrupção, vamos voltar para a discussão ali na CNN. Em alguns dos trechos, fala aqui, olha, as redes sociais dos apoiadores de Bolsonaro muitas vezes se alimentam da instabilidade de divulgação falsas dentro do nicho político ao qual estão submetidos, como as teorias de conspiração e fake news que questionam a vitória eleitoral do presidente empossado numa tentativa de instigar novas mobilizações violentas de desestabilização do sistema democrático. Bolsonaro, aproveitando-se dessa manobra em suas redes, compartilhou o vídeo que desacredita o sistema eleitoral, mas apagou logo em seguida, fazendo menção a uma postagem feita na noite de ontem em uma dessas redes sociais. E aí, basicamente, o pedido é que o Supremo Tribunal Federal determine a suspensão dos perfis em todas as redes sociais em que Jair Bolsonaro se identifica ainda como presidente da República e faz menção a informações ali que têm veraticidade contestada, a começar por essa em que desacredita o resultado eleitoral da disputa de 2022, perdão. Então, estão querendo tirar as redes sociais do Bolsonaro, é isso? Bolsonaro vai ficar sem Zap, sem Twitter, sem Instagram, sem Facebook? O que sobra do bolsonarismo sem as fake news nas redes sociais, Tássio? O que sobra? Olha, não sobra absolutamente nada e me parece um cenário bastante interessante. Ele sem Zap, sem todas essas redes sociais, vendo o sol nascer quadrado, ia ser maravilhoso, né? Assim, não... Tinha que tirar mais do que as redes sociais desse calhorda, né? Ele vai ter que pagar pelos crimes que ele cometeu. Vai ter que pagar. E inclusive, tem uma notícia que acabou de sair, né? Aqui. Exatamente. Durante a live. Lá vamos nós aqui, pegar notícias que chegaram durante a live. Chegaram durante a live. Alguém acordou. Eu tô aqui na minha página, no Globo News, e olha só. A PGR, né, o Procurador-Geral da República, que simplesmente passou anos dormindo, sei lá, tinha se transformado ele era um troll de pedra, não sei, pediu ao STF a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro na investigação dos ataques golpistas em Brasília por incitar crimes contra a democracia, urnas, STF e Congresso. Procurador-Geral da República pede ao STF a inclusão de Jair Bolsonaro nas investigações sobre atos terroristas em Brasília. Requerimento foi apresentado por grupo estratégico montado pelo MP para apurar atos golpistas. Caberá à presidente do STF, Rosa Weber, analisar o pedido e decidir se abre ou não a investigação ou se encaminha o pedido para outro ministro da Corte.
No pedido, o Procurador-Geral da República citou ataques às urnas, ao STF e ao Congresso. Gente, o que será que aconteceu, né? Mas vamos ver, eu tô achando interessante que tá vindo um pouco tarde demais. Esse tipo de coisa já tinha que ter acontecido lá em 2018, nas eleições de 2018, que se o Bolsonaro fosse punido pelos crimes que ele cometeu, ele sequer teria chegado à presidência. Realmente é muito tarde, quando depois de 4 anos, quando ele já saiu da presidência, isso começar a acontecer. Por outro lado, eu não vou reclamar, porque se isso servir para impedir ele de talvez, Deus o livre, concorrer numa presidência de 2020, numa eleição de 2026, já vai ser ótimo. Não, é o que a gente espera. A gente espera que esse cara não concorra a mais nada, né? Que ele concorra, sei lá, a algum cargo dentro do sistema prisional, sei lá, o cara que vai levar a toalha para as pessoas, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim. Concorrer quem vai ficar no bunker de cima ou de baixo, na cela, né?